Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos esperar um pouco mais, chegar mais gente, para a gente poder iniciar nosso segundo dia da grande jornada, uma vida com propósitos. Dá um tempinho, esperar as pessoas chegarem. Sejam todos bem-vindos a esse momento de muita edificação. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Durante essas 40 lives, Deus vai falar com você tremendamente. Tenha certeza disso. A gente está buscando, na verdade, toda uma forma de melhoramento, né? E nada mais justo do que entregarmos esse propósito, esse sonho, esse objetivo ao nome que está acima de todos os nomes, né? As pessoas que estão chegando, bem-vindos a esse momento. Vamos dar mais um tempinho, talvez chega mais gente, para a gente poder começar o nosso segundo dia, cujo tema é: você não é um acidente. Vamos entender um pouco sobre esse tema. Você não é um acidente. A gente vai ver nesse tema o quanto Deus ele é cuidadoso, o quanto Ele tem cuidado conosco, e quanto a gente é ingrato, né? Existe uma ingratidão muito grande a respeito de nossa relação com Deus. E aí uma coisa que eu falei na nossa primeira live com esse tema é que nós realmente só procuramos a Deus quando nós estamos com problema. Ô Igor, boa noite, querido. Esse livro serviu de grande mudança na minha vida. Quando estava lá no Canadá, já falei para vocês isso na primeira live. E por me edificar, eu quero compartilhar com vocês. Tá? Então já vai estar aí dando início ao nosso estudo, ao nosso segundo dia de estudo. Uma vida com propósito, capítulo 2, e traz como tema: você não é um acidente. Eu passei hoje o dia lendo sobre esse capítulo, né? E aí como foi interessante, porque sempre que a gente lê um livro, a gente lê o livro uma vez, aí descarta ele e não lê mais. A gente tem uma compreensão, uma interpretação da primeira leitura. E quando você volta a ler, você volta e percebe outras interpretações. Então está sendo muito válido para mim reler esse livro. Ele está todo em inglês, e ter que estar traduzindo e trazendo para vocês o que eu acho de mais importante nesse conteúdo. E ele começa com um versículo bem interessante. Ele fala assim: eu sou seu Criador, você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. E aí esse versículo é encontrado lá em Isaías 44, versículo 2. E gente, quando eu percebi esse versículo, eu disse, gente, que coisa impressionante. Deus, Ele tirou o tempo dele para pensar em mim, para pensar em você. E como isso é fantástico, porque a gente percebe o cuidado que Deus tem com cada um
da gente. A gente não está só. A gente falou muito no primeiro dia de estudo que tudo começa com Deus. E aí está se juntando as peças desse quebra-cabeça, porque tudo começa em Deus e Ele nos criou, Ele nos formou, Ele pensou em mim, Ele tirou esse tempo para pensar em cada um de nós, né? Isso é fantástico, de ver o quanto Deus ele é maravilhoso. E aí, você precisa compreender que você não é um acidente. Seu nascimento ele não foi um erro ou um infortúnio, em hipótese alguma. E sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem até não ter te planejado, é fato, né? Que acontece muito, os pais não planejam os filhos. E aí eles nascem. Não foi planejado para os pais carnais, para os pais terrenos. Mas, gente, nós fomos, na verdade, planejados na cabeça de Deus. Nós fomos criados na cabeça de Deus. Se não foi planejado pelos nossos pais, foi planejado certamente por Deus. E ele não ficou, em hipótese alguma, surpreso com o teu nascimento. Em hipótese alguma. Porque mesmo sendo um acaso para os teus pais, não foi para Deus. Não foi. E é muito importante que isso fique bem claro. Você foi criado por Deus, mesmo antes de os teus pais terem ideia que você viria. Muito antes de vocês serem concebidos pelos pais de vocês, nós fomos concebidos na mente de Deus. E aí que cuidado lindo, gente. Ele pensou em você primeiro. Ele pensou em nós primeiro. E aí, nós não estamos respirando nesse momento por acaso. Em hipótese alguma. Não é sorte, não é destino, também não é coincidência. Nós estamos vivos porque Deus quis criar cada um de nós. Deus quis criar cada um de nós, aí a gente tem que questionar. Iniciamos que tudo começa por Deus. Nós somos criação de Deus. E cada ser existente nesse mundo é criação dele. Então, se você começa a imaginar, Deus está criando pessoas com um propósito para servir a Ele. E aí Deus afirma, Ele é bem forte nisso. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, para com você. É impossível que um Criador ele deixe de cumprir seu propósito. Um pintor, ele começa a sua pintura, ele visualiza o que ele quer, mas ele só termina, só se dá por satisfeito quando aquela pintura está completa. Deus nos fez para um propósito. E o mais interessante de tudo isso é que ele determinou cada pequeno detalhe em nosso corpo. Ele nos esculpiu. Ele deliberadamente escolheu a raça, a cor da minha pele, seu cabelo e todas as outras características. Gente, que homem é esse
que determinou exatamente como eu sou. Cabelo, cor, raça, características. Ele fez tudo sobre medida, exatamente do jeito que queria. E eu preciso salientar que quando ele cria todos esses aspectos na gente, ele também determinou os nossos talentos naturais. A nossa singularidade, a nossa personalidade. A Bíblia também diz assim: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. E é um grande oleiro. Ele é o grande oleiro de nos dar o privilégio de vida e sermos exatamente da forma que Ele planejou. Quantas pessoas, milhares de gente no mundo afora se olha no espelho e não se aceitam. Olha para o coleguinha de lado, olha para a amiga e faz: como ela está bonita, por que eu não tenho um corpo parecido? E aí nós precisamos compreender que o corpo que nós temos foi criação de Deus. Todas as nossas características foi pensada na mente de Deus. Sejamos gratos. Sejamos gratos. Nós não podemos, em hipótese alguma, ser grato por Deus ou a Deus apenas nos momentos bons da vida. Percebe o cuidado que Ele teve? Imagine você, seu pai e sua mãe chegam em casa com um presente e aí você faz: não, eu não gostei não, devolve. Devolve, eu não quero não gostei muito não. E quando você para compreender que Deus parou para planejar a minha criação, Ele conhece cada osso do meu corpo. Cada osso. Ele definiu a cor da minha pele, meu cabelo e todas as minhas características. Até os meus talentos. Foi Ele que determinou. Uma vez que Deus o fez por um motivo, e aí é importante dizer isso para vocês, teve o momento do teu nascimento, é o tempo de vida, mas também temos o nosso ponto final, que é a morte. Tudo isso foi articulado por Deus. O nosso tempo de vida aqui na Terra e até quando viveremos. Eu falei com vocês na quarta-feira que o ser humano normal ele vive 25.550 dias aqui na Terra. 25.550 dias aqui na Terra. Tudo isso está planejado. Não vai mais? Pode vir menos pelos percalços da vida. Mas Deus decidiu tudo isso. E quando se pensa no cuidado que Ele teve, gente, é simplesmente apaixonante. É apaixonante. A Bíblia diz também que antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os meus dias de vida. Cada um deles está registrado no teu livro.
Nasceu Vilmar. Está lá, registrado, que Vilmar nasceu em tal dia e vai voltar para casa em tal dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Entenda que você foi criado por Deus. E quem está sobre esse comando da tua vida não é você, é Deus. Mas, Vilmar, gostei muito de ter nascido no Brasil, não. Ô paizinho complicado, meu amigo. E, gente, Deus programou até aonde você nasceria. E Ele planejou isso porque Ele tinha realmente um propósito na tua vida. Deus está criando e elaborando um grande exército. E nós perdemos esse foco. Nós perdemos esse foco. Deus escolhe detalhes de minhas características, determina inclusive aonde eu vou nascer. Porque é necessário ter pessoas na minha frente, no meu exército, e é exatamente essa fala de Deus para cada um de nós. E é no lugar que você nasceu, que primeiro nasceu no coração de Deus, para que você fosse parte do grande propósito na tua vida. Sua raça e sua nacionalidade são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe por acaso. Porque Deus, Ele é detalhista. Ele é perfeccionista. Ele não faz nada por acaso. De um só Ele fez todos os povos, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é casual. Nada. Nada acontece por acaso. Nada. Tudo foi feito em uma função de um propósito. Tudo foi criado com o propósito de Deus. Mas muitas vezes buscamos os nossos próprios propósitos. E nesses buscar os nossos próprios propósitos, nós esbarramos em becos sem saídas. O mais incrível de tudo isso, Deus decide exatamente todos esses aspectos de minha vida e aonde eu nasceria. Independente das circunstâncias do meu nascimento. E quem seriam meus pais? Era nesse local que Ele queria que eu nascesse. Não importa se seus pais foram bons, ruins, indiferentes, que existem muitos. E eu costumo dizer que pai não é aquele que faz, pai é aquele que cria. Mas independente de ter pai que faz, pai que cria, nós temos um pai superior a todos eles, que nos criou com um propósito. Você tem um propósito diante de Deus. E Deus quer te usar para esse propósito. Deus tem um plano, amado. E os planos de Deus nunca são frustrados. Passamos por dificuldades e não compreendemos, porque esquecemos Deus. Esquecemos o propósito de Deus em nossas vidas. Nós esquecemos o conceito e a definição do que é certo e do que é errado.
são princípios. Mas quando Deus te concebeu ao teu pai e tua mãe, era porque Ele sabia exatamente que esses dois, eles tinham a combinação genética correta, o DNA correto, do qual você precisava para existir. Até isso, Deus pensou no DNA apropriado para a tua vinda, para te usar no propósito dele. Embora existam pais legítimos, é fato, não existe filhos legítimos. Muitos filhos, volto a falar, não foram planejados pelos pais, mas tenho certeza, foram planejados por Deus. E para Deus não há imprevisto. Até porque o propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Porque Ele é Deus. Porque Ele está acima de todas as coisas. E Ele sabe da nossa natureza pecaminosa. Ele sabe que nós pecamos. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O amor de Deus transcende todas as coisas. Deus nunca faz nada por acaso. Ele nunca comete erro. E Ele tem um motivo para todas as coisas que Ele criou. Todas as coisas. Todas as plantas, animais foram planejados por Deus. E cada pessoa foi idealizado com um propósito. O motivo para que Deus ter criado você. Imagina o que foi. O amor dele. O amor dele. Muito antes de estabelecer as funções da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Gente, Ele criou tudo isso pensando em cada um de nós. Nós éramos o foco de Deus. Você já se imaginou sendo amado pelo nome que está acima de todo o nome? Você já imaginou ser cuidado pelo nome que está acima de todo o nome? Deus já pensava em nós antes de formar o mundo, gente. Nós fomos o motivo da criação do mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Ele cuidou de cada detalhe para que nós pudéssemos viver nele. Nós somos o foco do amor de Deus. Isso é grandioso compreender que apesar de Deus estar disposto a me amar, a te amar, a cuidar de mim, a cuidar de você. A Bíblia diz também, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou.
Eis quanto o Deus nos ama. Meu povo, meus amados, vocês não foram acidentes. Nós não somos um acidente. Nós não estamos aqui por acaso. Nada para Deus é por acaso. Se Deus tirou tempo para planejar minha vida, planejar tua vida. E a Bíblia é clara quando diz que nós temos que ter vida gloriosa nele. As outras coisas nos serão acrescentadas. Entenda, você não pode ter soluções para a tua vida. Falei sobre isso na quarta-feira. Você não pode descobrir seu propósito sozinho, porque você não é o seu criador. Seu criador é Deus. Quem vai te dar essa resposta é Ele. Exatamente Ele. Deus não age de forma aleatória, meu povo. Ele planejou tudo de forma extraordinária, de forma extremamente precisa. Os físicos, os biólogos, né, e aí precisa falar sobre ele, e outros cientistas, aprendem sobre o universo. Mas compreendemos compreendemos o quanto ele é adequado para a nossa existência. Por mais que estudem, eles percebem que cada detalhe foi criado com muito cuidado, sob medida, que torna esse mundo, na verdade, possível para que as pessoas possam viver, habitar, a forma humana possa habitar. E aí, eu fico falando, gente, em Deus, e aí assim, me dá uma alegria interna muito grande. Eu passei muito tempo longe da palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu sou o filho pródigo. Idas e vindas, erros e aprendizagens. E mais uma vez estou aqui compartilhando minha vida, minha história. Mas deixa eu voltar, porque me emociona. Falar de Deus me emociona. Um pesquisador, o Dr. Michael Dalton, ele é pesquisador de genética humana da Universidade de Oregon, em Nova Zelândia. O que é que ele conclui no estudo dele? Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo em vista e tendo a vida humana como principal objetivo e propósito. Um conjunto do qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicações nesse fato fundamental. Marca, mana, a Bíblia já falou sobre isso, né? Você fala sobre isso há milhares de anos, viu? Deus, Ele é Deus, que moldou a terra e o fez, e fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitados por nós. Todo esse universo foi criado e formado para nos beneficiar. E aí vem uma pergunta que não quer calar: por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Por que enfrentou todo esse incômodo de criar um universo para nós? Por que Ele fez isso? Simples. Porque Deus é amor. O que define Deus é amor.
E esse tipo de amor é difícil de se encontrar e de se compreender. Mas é essencialmente confiável. Essencialmente confiável. Você foi criado e nós fomos criados para ser alvo especial do amor de Deus. Deus nos fez para podê-lo amar. Deus nos fez, meu povo, para poder amá-lo. Que não é possível, quando se percebe toda uma dedicação de criação, cuidado e amor, nós não possamos retribuir em amor. E diga a vocês, essa é a verdade sobre a qual você precisa edificar sua vida. A minha vida. No amor de Deus. Vamos começar a perceber que a partir dessa criação, quando se fala de propósito, Deus me deu a consciência de compreender o que é certo, o que é errado, o que devo fazer, o que não devo fazer. Mas não vamos esquecer que nós fomos criados por um propósito. Que nesses 40 dias que vamos estar juntos, estamos no segundo hoje, nós vamos compreender realmente que propósito é esse. Que propósito é esse? Deus só quer que a gente retribua para Ele o que Ele tem dado para a gente desde sempre. Amor. Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor. A Bíblia não fala disso. Deus é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor entre a Trindade, a irmandade da Trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só. Mas quis fazê-lo para expressar seu amor por nós. Diz Deus: vocês a quem tenho sustentado, desde que foram concebidos, e que tenham carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que o sustentarei. Ele cuida de cada um de nós. Desde nossa concepção ao nascimento, à nossa juventude, à nossa velhice. É Deus que toma conta de nós. Você não é um acidente, meu irmão. Você não é um acidente, meu irmão. Se não houvesse um Deus com tanto amor, aí sim, nós seríamos todos acidentes. Seríamos o resultado de um fato extraordinariamente aleatório do universo. E aí eu digo a vocês podiam parar de assistir essa live. Podem parar. Pois a vida não teria nenhum propósito. Que como é que eu estou falando? Que é Deus que cria, Deus que forma, Deus que designa, e não acreditar no poder de Deus. Entraria algo bem interessante, porque a gente não teria o conceito de certo e errado.
seríamos e não teríamos nenhuma esperança de vida, além dos breves dias aqui na terra, sofridos. E eu tenho certeza que quando passamos por dificuldade, né? A primeira coisa que faz é colocar o joelho no chão e pedir a Deus socorro. A primeira coisa que a gente faz é isso. Aí nós compreendemos que Deus tem poder de me ajudar. Que Deus tem poder de aliviar. Estamos com insônia. Oh Deus, faz com que eu durma. Clamamos Deus. Aí Deus é tão misericordioso que faz, tá certo. Vou te dar isso. Mesmo eu sendo ingrato e não compreendendo que eu sou Deus. Mas Ele faz. Sabe por que Ele faz? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E você foi feito com um propósito. Deus não fez sem que tivesse uma razão. A sua vida tem um grande significado diante de Deus. E descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Mas Gilmar, como tu está falando sobre isso? Como as coisas mudam. A vida, gente, é uma roda gigante. É um círculo. Se você pegar uma pedra de qualquer formato e jogar no mar, ela não vai formar quadrado, triângulo. Vai formar um círculo. Porque a vida é um círculo. Se fecha um, abre outro. Se fecha um, abre um outro. Deus tem um propósito da nossa formação, gente. E é esse propósito que nós vamos atingir no final desses 40 dias juntos. Tô já acabando, tá? Esse poema de Russell Calfer resume o seguinte. O que é que diz esse poema? Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Olha que cuidado lindo de Deus. Ele nos teceu dentro do útero de nossas mães. Antes de nossas mães nos conceberem, Ele já sabia. Gente, vamos imaginar uma mulher grávida esperando o filho, quanta ansiedade tem essa mulher, essa mãe. Essa mesma ansiedade, ela é expressada no coração de Deus. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele. E a despeito de seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos de Deus. Para os planos que Deus tinha em mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não aqueles traumas que você enfrentou. Não é verdade? Passamos por dificuldade. E entenda que Deus chorou por você também nesse momento. Que Ele sofreu por você também nesse momento. Quando você se sentiu triste, também entristeceu o coração de Deus. E quando você chorou, Deus também chorou.
E é o pai falando para o filho, abre os olhos, compreende o que eu estou falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho um propósito para tu, filho meu. Olha para mim. Só retribui o que eu faço por ti. Me ama. E essa é a fala de Deus. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é. Amado, porque há um Deus. Existe um Deus que, apesar de todas as coisas, nos ama. Nos ama. E estamos no segundo dia. E quero deixar um tema para reflexão, e aí os capítulos pedem desse livro que a gente possa deixar um tema para reflexão. E ele é: não sou um acidente. Você não é um acidente, meu irmão. Meu povo não é. Se nossos pais não nos planejaram, Deus nos planejou. Se nossos pais não nos amaram, Deus nos amou. E aí é interessante porque você fala de amor, Deus é amor, mas Deus também é fúria. Deus também se ira. Mas nesse momento eu não quero falar de ira de Deus. Eu quero falar de amor. Você não é um acidente. Deus tem um plano na tua vida. Permita que Deus realize esse plano na tua vida. Um versículo para memorizar que fica lá em Isaías 44:2. Eu sou seu Criador. Você está sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados, mesmo antes de nascer. É impossível não parar e querer saltar e dizer: Deus, muito obrigado porque tu é maravilhoso. Porque tu cuida de mim, apesar de. E deixa uma pergunta para meditar. Tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, não existe ninguém igual a gente. Nós somos exclusivos, características exclusivas, cor, personalidade exclusiva. Nós somos exclusivos. Tendo a consciência de que Deus nos criou de forma exclusiva, que área da minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade de aceitar? Que área da tua vida, da tua personalidade, da tua aparência física você está tendo dificuldade de aceitar, meu irmão? Passa a compreender que cada detalhe do teu ser foi criado por Deus. E Ele te ama da forma que você é. Infelizmente, nós buscamos a aprovação do mundo externo e esquecemos a aprovação de Deus. O meu Criador, o teu Criador. Tendo a consciência
de que Deus me criou de forma exclusiva. Que áreas de minha personalidade, formação e aparência física tenho tido dificuldade em aceitar? E meus amados, queridos, colegas, sobrinhos, tem aqui um monte de gente que é minha família. Neto, obrigado por estar aqui. Luquinha, obrigado. E aí estou encerrando. E a nossa próxima live, nosso dia 3, é dia 26/8, quarta-feira, às 19 horas, aqui no Instagram. E qual vai ser o tema do nosso dia 3? O que dirige sua vida? O que dirige sua vida? Dia 26, quarta-feira, às 7 horas. Mas não posso terminar a minha live, a nossa live, também vi aqui meu sobrinho Youssef. Obrigado por estar comigo. Giovana está chegando. E não posso acabar essa live sem orar. Não posso, sem falar com Deus. Pai amado, Senhor Deus, Tu és maravilhoso. O Teu amor se renova a cada manhã, a cada dia, sobre minha vida, sobre nossas vidas. Obrigado por esse cuidado, por esse detalhamento em minha formação, em minha criação. E Pai, a única coisa que eu te peço nesse exato momento é que possas abrir nossos olhos para enxergar qual o Teu propósito em nossas vidas. Pai, eu te peço por cada pessoa que aqui se encontra. Visita cada família, cada coração aqui, Senhor. Levando-as a compreender, Pai, a compreender que não podemos nada sem Ti. Que Tu és nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados meus, Lúcio querido, bom ver por aqui. Amados meus, Dilcinho, eu vou me emocionar, eu sou complicado para isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Entendam que na vida tudo é passageiro, tudo passa. Nos encontraremos quarta-feira, às 7 horas, aqui no Instagram, com o nosso terceiro dia de jornada. O tema vai ser o que dirige sua vida. Deus abençoe, um bom final de semana e que Deus nos proteja. Beijo, boa noite, pessoal. Obrigado por ter estado comigo. Até logo.